Eu quero ministrar essa manhã sobre Jabes. Eu quero falar sobre Jabes na Bíblia. Quando Deus muda a história. Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas. No livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10 apenas. Livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Amém? Abra sua Bíblia. Essa passagem é uma passagem interessante. Porque, irmãos, eu já li a Bíblia várias vezes, eu penso que os irmãos também já leram, né? Aqui, o autor está narrando, irmãos, a genealogia dos descendentes de Judá. E, de repente, no meio do texto, da escrita da genealogia de Judá, até o versículo 8, aí o autor para e os versículos 9 e 10 quebra a sequência e ele vai falar de Jabes. E aí depois ele continua. Eu quero meditar algumas... E isso aqui é a oração de Jabes, e é 2 versículos, mas muito forte, muito bonito, muito intenso, que vai trazer um grande ensino para o nosso coração nesta manhã. Todos acharam? Amém? Vamos lá. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, ou Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, curve a sua cabeça. Soberano e eterno Deus, aqui estamos perante a tua presença nesta manhã, Pai. E queremos, ó Pai querido, com a tua graça, com a tua orientação, mediante, Pai querido, aquilo que tu fala para nós, meditarmos a tua palavra, aprendemos a tua palavra e temos, ó Pai querido, aleluia, Jeová, a tua presença em nosso meio. Porque nós vamos falar nesta manhã, Pai, a tua palavra. Pai querido, nós vamos ver, Senhor da glória, aleluia, Jeová, que tu muda a história daquele que se aproxima de ti. Meu Deus, toma nas tuas mãos esta igreja, cada vida que aqui está presente. Senhor, os teus filhos, ó Pai, que se dispuseram nesta manhã, Senhor, de sair da sua casa, Pai, para vir na tua igreja, Senhor querido, para te louvar e engrandecer. Deus, eu não sei o problema, Senhor, eu não sei qual é a situação, mas eu creio, Pai, que estas vidas estão aqui hoje. A família Ebenezer está reunida, Pai, para ouvir a tua palavra, para cantar, para orar, para glorificar, para adorar. Aleluia, aprendemos a tua palavra e saímos com o nosso coração nesta manhã alimentado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar. Jabes, quando Deus muda a história. Esse é o tema que eu escrevi nesta manhã. A oração que rompe ciclos e libera novos territórios. Irmãos, essa história de Jabes é tremenda. Tem versão que diz Jabes com Z, Jabes. Deixa eu te falar uma coisa. Esta história de Jabes, irmãos, na minha Bíblia, quando a gente lê aqui os versículos 9 e 10, no final, quando vai terminando, e quando Jabes fala, e fizeres que do mal eu não seja aflito, ponto de exclamação, 3 pontinhos. Vê se está aí na sua Bíblia também. Não, o que ele está falando? Vamos ler, eu vou ler novamente. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Aí vem 3 pontinhos. Tem na sua Bíblia? Tem. E aí, irmãos,
é porque essa oração dele não termina, é inconclusiva. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Irmãos, a história de Jabes é uma história bonita, porque Jabes, dentre os seus irmãos, ele recebeu esse nome porque a sua própria mãe diz: porque com dores eu dei à luz. Esse menino nasceu, mas eu sei o tanto que eu sofri. Eu passei uma situação difícil. É isso que o texto está nos dizendo. Ela fala: com dores eu dei à luz. E o nome naquela época, naquele tempo, naquela cultura, irmão, significava... ele dava destino na trajetória da vida da pessoa. Jabes, irmãos, era um homem marcado pelo seu nome. Jabes era um homem que tinha, irmãos, na sua trajetória, um nome, irmãos, de maldição. Falava de dor. Irmãos, era como se dissesse assim: ô dor, vem aqui. Ô doença, vem aqui. Ô dificuldade, vem aqui. Em outras palavras, porque esse é o significado do nome de Jabes. É isso que o nome de Jabes significa. E aí, irmãos, ela coloca esse nome porque ela fala assim: porque com dores eu tive esse menino, com dificuldade. E aí, irmãos, a história vai nos trazer, irmãos, que de repente, irmãos, Jabes, no meio... A Bíblia tem algumas coisas que a gente não entende, só vamos saber quando estivermos lá no céu. E a Bíblia é linda, eu amo a Bíblia, eu sou um amante, um leitor assíduo, estudante e amante da Bíblia Sagrada. Porque, irmãos, a Bíblia aqui está narrando sobre os descendentes da tribo de Judá. Olha aí o texto, o capítulo, quando no início do capítulo, os descendentes de Judá. Está falando, irmãos, sobre a genealogia da tribo de Judá, um dos 12 filhos. E aí, irmãos, simplesmente o autor para e vai falar de Jabes. Por quê? Por que está trazendo apenas 2 versículos de Jabes? Porque, irmãos, Deus quis deixar isso escrito para mim e para você. Olha, você pode ter nascido na pior casa. Você pode estar na pior família. Os seus irmãos podem ser... A sua família, os seus irmãos podem ser a pior, mas tem o seguinte: se você se levantar e olhar para Deus e clamar ao Senhor, aleluia, e dizer, olha, e invocar o nome do Senhor, dizer, se me abençoar. Aí, irmão, Jabes é ousado que ele fala, muitíssimo. Ele não fala, Senhor, se me abençoar. Ele fala, se me abençoares, muitíssimo. Irmãos, ele está invocando, ele não está, Deus tem misericórdia, Senhor, eu venho de uma família humilde, uma família simples, Deus, me ajuda aqui. Não, irmãos, a Bíblia fala que dentre os seus, e Jabes foi o mais ilustre, e a sua mãe chamou Jabes, porque com dores ela deu à luz. Irmãos, os seus irmãos, a sua casa, irmãos, podia até estar bem também, podia até seus irmãos, podia até ser homens de autoridade também. Os seus irmãos podiam ser, irmãos, homens com status, ricos, irmãos, também. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jabes foi o mais ilustre. Entre uma situação e outra, pode ser o pior, pode ser a pior família, pode ser a melhor família, mas a Bíblia está dizendo que dentre eles, entre os seus irmãos, ele foi o mais ilustre. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está falando nesta manhã para nós. Deus está dizendo nesta manhã para nós: o tempo pode estar difícil, a situação pode ser difícil, mas Deus está falando aqui, se você invocar o Senhor, você vai ser o mais ilustre, ou seja, você vai ser abençoado, você vai ser agraciado, você vai ser exaltado por Deus, porque não é o pai que vai te exaltar, não é a sua mãe que vai te exaltar, não sou eu que vou te exaltar, mas a Bíblia diz, é o mais ilustre entre os seus irmãos. Aleluia, louvado seja o Senhor da glória, louvado seja Deus. Irmãos, por que, irmãos, Deus escreveu isso? Irmãos, é para falar de um homem que nasceu marcado pela dor, nasceu marcado pelo sofrimento, nasceu marcado, irmãos, aleluia, irmãos, por uma situação difícil que a sua própria mãe olhou para ele, irmão, com desdém e chamou ele de Jabes, de dor, de sofrimento.
E aí, eu quero falar para você, quantas vezes uma pessoa olha para você e olha com desdém, olha com desprezo, trata você de qualquer forma, de qualquer maneira, olha para você e não vê valor em você, irmã Xanda. A pessoa olha para você e olha por cima assim, ó, nariz empinado. Mas tem um detalhe, o versículo termina assim dizendo: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Irmãos, a gente vem aqui pelas manhãs orar, ainda de madrugada, ou terminando a madrugada, irmãos. Eu estava falando uma coisa, olha Deus, irmãos, a Bíblia está repleta de uma coisa, irmãos. A Bíblia fala daquela mulher, aquela viúva, que ela ia todos os dias diante do juiz, um juiz iníquo. Um homem está falando que ele era ímpio, mas todo dia ela ia lá e falava para ele, resolve a minha causa, tem misericórdia de mim, olha a minha situação. Está na Bíblia, é uma parábola que Jesus contou. E aí, irmãos, a Bíblia diz que no determinado dia, aquele homem, de tanto ver aquela mulher, aquela viúva, de tanto ouvir o pedido dela, de tanto ver e ouvir aquela mulher e o clamor dela, eu vou resolver a situação dessa mulher. Agora pensa comigo, irmãos, se era um homem que não tinha o temor de Deus, era ímpio, era iníquo, irmãos, a Bíblia diz que ele atendeu a causa daquela mulher. Deus que é justo, é amoroso, é misericordioso, o seu favor está sobre nós. A Bíblia diz aquele que o anjo será aclamado daqueles que o temem e os livra. Deus tem uma palavra para você de vitória. Deus tem bênção para a sua vida. Deus quer te abençoar. Deus vai te tornar mais ilustre no meio dos seus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia. Você, tópico 1, você não é o que te marcaram. Não é. Ainda que alguém olha para você e fala, não tem jeito não, viu? Você está fadado ao fracasso, você está fadado à derrota, já era, já acabou. Eu quero falar para você que todas as pessoas à sua volta, sua família, amigos, o trabalho, pode até falar isso para você, mas diante de Deus, saiba você, isso não é um ponto final, é uma vírgula na sua história, porque Deus está trabalhando para te abençoar. Você não é o que te marcaram. Antes de Deus mudar o destino, Ele vai te confrontar em identidade. Você precisa ver a sua posição. Você precisa entender a sua situação. Aleluia. Irmãos, Jabes nasceu carregando, irmãos, um nome que significa dor. Literalmente, dor, sofrimento, amargura, choro, porque o seu nome, o nome que lhe foi dado pela sua própria mãe, é isto que ela estava falando para ele. Você para mim é dor, você para mim é sofrimento. Eu quero falar para você mãe, para você pai, para você igreja, para você que é avó, para você que é bisavó, tataravó. Eu quero falar para você, quando você vê alguém da sua casa, fala, irmãos, vai ser bênção, esse menino vai ser bênção, essa menina vai crescer no favor do Senhor, essa pessoa vai ser alegria no meio da sua família, e Deus vai te dar vitória. Profere palavras de vitória. Eu me lembro, irmãos, do casal de pastores que eu tinha ali em Goiânia, pastora Lélia, esposa do pastor Edmar Rezende, pastores de uma grande igreja, Assembleia de Deus lá na cidade de Goiânia. Um dia ela deu um testemunho que um dos meninos dela começou a dar uns passos errados, começou a querer ir para o mundão. E ela escrevia versículo bíblico e colava no espelho dele, colava na cama dele, colava lá no guarda-roupa dele, versículos de vitória. Você é bênção, Deus vai te usar, Deus vai trabalhar na sua vida. Irmãos, e hoje, irmãos, os dois filhos dele estão lá, tem dois rapazes, dois filhos, casados, estão lá servindo e adorando a Deus, trabalhando com o pai, assessorando o pai no ministério. A Bíblia fala assim, irmãos, invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia. Você está passando um dia de angústia,
você está passando um dia de sofrimento, a sua vida está difícil, invoca o Senhor, fala com o Senhor. Você está chorando, irmãos, invoca, irmãos, não está falando simplesmente, fala comigo, Deus, sim Deus, não, irmãos, chora na presença do Senhor, não resolveu hoje, Deus fala com Deus amanhã, não resolveu amanhã, volta depois de amanhã, irmãos, e vai insistindo, e vai falando, faz como aquela viúva que todos os dias ela ia lá perante o juiz e clamava para ele, resolve a minha causa, fala para Deus, Senhor, resolve a minha causa, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso de uma vitória, Senhor, porque eu estou sofrendo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O texto, irmãos, não mostra o crescimento de Jabes, mas revela que ele decidiu não viver conformado com aquela situação. Viu, irmã Fátima? Ele decidiu não viver conformado com aquela identidade que ele recebeu. Ele decidiu não assumir aquele nome que ele recebera da sua própria mãe. Aleluia. Qual que é a tua trajetória? Para mim nada dá certo. Não, dá certo para os outros. Para mim nunca dá certo. Olha, para todo mundo aí funciona, mas para mim não funciona. Irmãos, se você pensa desse jeito, você está errado. Eu quero profetizar na sua vida uma mudança de pensamento. Eu quero profetizar para você uma atitude diferente. Eu quero profetizar na sua vida que Deus está falando para nós hoje. Se nós olharmos para Deus, aleluia, e não para o problema, olharmos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, o que falaram de nós, o que falaram de você, aquilo que aconteceu no passado, não vai ter peso na sua vida cotidiana, na sua trajetória. Deus vai te dar uma grande vitória. A Bíblia diz lá no Salmo 110, verso 7, pelo caminho beberá do ribeiro. Então vai caminhando e bebendo da fonte da vida, Jesus Cristo. Vai andando nessa tua jornada e vai confiando que Deus vai abrir as portas dos céus. Vai caminhando e crendo que Deus vai fazer algo novo. Pelo caminho beberá do ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Erguida, irmãos, é vitorioso. Cabeça erguida, irmãos, fala de alegria. Andar de cabeça erguida, irmãos, fala de uma pessoa, irmãos, que ela foi agraciada por Deus. É a Bíblia que está falando. Pelo caminho beberá do ribeiro. Irmãos, o caminho não é fácil não, viu? O caminho não é fácil, o caminho é de sofrimento, o caminho é de choro, o caminho é de dificuldade. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos caminhando, mas gemendo pelo cansaço. Mas se nós nos alimentarmos de Cristo, a fonte da vida, aleluia, Deus vai nos dar uma grande vitória. Decisão. Ainda estou falando no tópico 1. Você não é o que te marcaram, porque isso fala de decisão. A decisão muda tudo. Decisão. Jabes poderia ter aceitado aquele destino simplesmente. Eu vou trabalhar e volto para casa e vou deitar e vou dormir. Tá tudo bem. Eu vou seguir aqui com a minha vidinha e tal. Não. Jabes tomou uma decisão. Lá, irmãos, em Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou falar de novo, está lá em Romanos 12, 2. A Bíblia diz: não conformeis com este mundo, com a sua situação. Não se conforme, irmãos, com aquela vida. Não se conforme, irmãos, com aquele problema. Irmãos, não se conforme. Porque a Bíblia que está nos falando: mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Pelo vosso entendimento. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aí fala assim: para que experimenteis. A pessoa, irmãos, vive praguejando a vida toda. Tem pessoas, irmãos, que vivem murmurando o tempo todo. Tem pessoas, irmãos, que ela já levanta: Deus, eu tenho que sair para trabalhar de novo. Jesus, tem misericórdia. Pior é que tem pessoa que faz isso. Eu vim trabalhar hoje, mas só a graça. Só Jeová na causa. Ô irmão,
E se você não tivesse trabalho? Mas você tem trabalho. Mas se não tivesse saúde para trabalhar, não pudesse sair de casa. Porque a pessoa não tem saúde, mas está lutando. Nós somos pessoas aqui assim. Não, levanta, não está bem de saúde, mas levanta e vai trabalhar. Mas se você estivesse travado na cama, dependendo de favor? Não tem pessoa, irmãos, que vive na preguiça, vive na mesmice, acostumada com tudo, reclamando, murmurando, lastimando. E aí, irmãos, ela vive assim, e quando ela vê outra pessoa, irmãos, ela ainda também joga praga em outra pessoa. Agora, irmãos, a mudança de Jabes começa, irmãos, antes da oração. Começa, irmãos, com uma decisão interna. Não aceitar mais aquela realidade. Eu quero convidar você neste dia, nesta manhã, não aceite a dor. Eu não estou falando para você que você vai sair da igreja hoje, nós vamos orar aqui no final, fazer uma oração da fé, o Senhor toma nas tuas mãos, você vai para casa e aquele problema pode até ser, mas eu não sei qual é o plano, o propósito de Deus que tem na sua vida, que Ele está trabalhando. Mas eu quero te falar mediante a palavra. Se você crê nessa palavra, que é uma promessa do Senhor, aleluia, Deus vai resolver essa causa. Vai chegar um momento, irmãos, quando Deus atendeu a situação de Jabes, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, ele já tinha entendimento, ele já vivia, irmãos, quanto tempo ele viveu no sofrimento, na dor, na angústia, quanto tempo Jabes chorou, a Bíblia não fala, mas a Bíblia diz, irmãos, que num dado momento, aleluia, ele, irmãos, olhou para o céu e disse para o Senhor, aleluia, Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, se me abençoares muitíssimo, ele pediu, foi bênção de verdade, muita bênção, olha Senhor, se tu me abençoares muitíssimo, e amplificares os meus termos, a minha terra, a tua mão, irmãos, ele não pede só bênção, ele não pede só para Deus prosperar ele materialmente, irmãos, ele pede, e a tua mão, a tua presença for comigo. Quando você estiver orando, aleluia, fala, olha Deus, eu quero essa bênção, eu quero aquela, mas eu quero a tua mão sobre a minha vida, eu preciso do teu favor, eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua presença, eu preciso, Deus, que tu me guie em cada passo, eu não vou andar sozinho nisso não, e Deus, irmãos, vai te conduzir, em nome de Jesus Cristo, aleluia, salva de palmas para Jesus, recebe essa palavra, olha Deus, eu vou mudar, diga, eu vou mudar, eu vou tomar uma nova decisão na minha vida, eu vou me levantar, aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus. 2, a oração que ativa o céu. Depois da oração, depois da decisão, vem o posicionamento. Ô pastor, tem hora que o senhor pega pesado. Porque, irmãos, depois da decisão, não é cruzar os braços. Por quê? Depois da decisão, não, eu já tomei uma decisão, vai ser diferente. E sentar e ficar esperando que vai cair no colo, não vai não. Depois da decisão, você precisa ter posicionamento. Depois da decisão, você precisa, irmão, se posicionar para agir também da mesma forma. A Bíblia diz, irmãos, Jabes não reclama, não murmura, ele não fica se vitimizando, mas ele invoca o Deus de Israel, mostrando que a verdadeira mudança começa quando alguém decide buscar a Deus como fonte de vida. Oh Deus, olha Deus, olha como que eu estou sofrendo. Não, a oração dele não é ficar se lamentando. A oração dele, irmãos, não foi ficar, irmãos, murmurando. Olha Deus, o que eu estou passando, você não está vendo, não. A oração dele foi, olha Deus, eu peço a tua bênção, me abençoar muito. Eu quero ser abençoado por ti. Eu preciso de uma bênção. Eu preciso de uma vitória. Eu preciso, Senhor, de alcançar, Pai querido, êxito nesse negócio. E você está diante do Senhor, e a tua mão, Senhor, seja comigo, e você vai caminhando, e clamando a Deus, irmãos, a sua trajetória, pode ter certeza, vai mudar. Vai mudar em nome de Jesus Cristo. Lá em Jeremias capítulo 33, verso 3 diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim. Aí, eu falei da viúva,
Tem um versículo em Salmo: invoca-me no dia da angústia. Em Jeremias: clama a mim. Fala com Deus, chora diante do Senhor. Eu achei muito bonito outro dia quando o irmão Rogério mandou aqui testemunhando a respeito da bênção que Deus deu, desde quando o pastor, desde da primeira carta, do projeto da carta, a gente está orando. Não deu certo no primeiro, não deu certo no segundo, não deu certo no terceiro, mas a hora chegou. Aleluia, irmãos, eu me emociono com isso. Conversava com a irmã outro dia, até falei isso outro dia lá no Brasil, e ela falou assim: eu vejo o senhor hoje na América pregando, pastoreando, e eu lembro daquelas vigílias lá no porão da igreja. Irmãos, pouca gente. Deus falou que um dia ia tirar o senhor daqui. Olha, irmãos, a gente não sabe, e eu olho para trás, irmãos. Eu falei aqui, irmãos, uma igreja que nós abrimos, ajudamos a fundar lá. Somos fundadores de uma igreja lá no Jardim Cumbica, em Guarulhos, na cidade de Guarulhos. Quantas vezes eu desci naquele poço, um poço fundo, desci na corta para poder ajudar a limpar. Quantos carrinhos de massa eu ajudei a carregar. Quantas vezes, irmãos, você trabalha para o Senhor, o seu legado vai ficar. Quantas vidas, irmãos, tem aí já uns 40 anos essa igreja, ministério, a igreja Pentecostal Jardim de Oração, lá no Jardim Cumbica, na outra Cumbica, tem em Mato Grosso, em Rondonópolis, onde meus tios moram. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, passou ali, ouviu uma pregação e aceitou Jesus? Quantas pessoas, irmãos, ali recebeu uma oração e foi curado? Quantas famílias, irmãos, de repente estavam sendo destroçadas, separando, irmãos, quantos problemas, a família ali, irmãos, no altar do Senhor, foram restauradas. Quantas pessoas endemoniadas não caiu na igreja ali, não foram libertas, irmãos? O seu legado vai ficar. Você que está aqui fiel, crendo na promessa, vai chegar um momento que essa história vai mudar. Vai mudar, porque Deus vai trabalhar, e isso vai acontecer na sua vida, irmão, se você se posicionar. Depois da decisão, vem o posicionamento. Você tem que continuar crendo, você tem que continuar orando, você tem que continuar cantando, você tem que continuar adorando, falando com Deus, servindo a Deus. Aleluia! Vai chegar um momento, Deus está te preparando para receber a grande bênção que Ele tem para dar. Deus não está preparando a bênção, está preparando você para receber uma grande vitória. Aleluia, louvado seja o Senhor. Uma oração, irmãos, equilibrada. A oração de Jabes é completa. Ele pede bênção, ele pede expansão, ele pede presença e proteção, mostrando equilíbrio. Porque nós, irmãos, vamos combinar, né? Vamos combinar que nós somos pidão demais. A gente levanta, começa o dia: Senhor, me dá, me guarda, Senhor. Ô, Senhor, prospera meu. Senhor, me guarda, me dá. É que nem um filho, né, diante do pai. Me dá. Fala para mim quem é que faz assim aqui. Levanta a mão aí. Tem coragem? Já aconteceu alguma vez de você começar o dia: Senhor, hoje eu não quero pedir, eu só quero agradecer. Oh, aleluia. Ó, Senhor, eu não estou muito bem de saúde não, hoje eu estou me atacado da alergia, mas eu estou aqui para louvar o Teu nome. Aleluia. Eu não estou muito bem não, minha pressão está alterada. Eu estou aqui dando exemplo, tá? E são problemas que eu tenho. E tem dia que eu estou aqui desse jeito de verdade, de fato. Minha pressão está alta, estou sentindo dor na nuca, estou sentindo o corpo pesado, um mal-estar, mas eu estou aqui para te adorar. Eu não estou lá em cima da cama, eu não tive por causa da dor de cabeça intensa um AVC. Aleluia. Eu fui trabalhar, não estava muito bem não, mas Deus me deu graça que eu consegui trabalhar, terminar o dia. Deus me deu cliente, e eu tive essa semana provisão financeira. Olha, Deus, eu te agradeço.
Eu volto para casa, Senhor, nós estamos orando junto, Senhor, abençoa o nosso dia quando a gente volta. Oh, Deus, muito obrigado. Estou entrando em casa mais uma vez. Deus me guardou para ir, Deus me guardou durante o trabalho, Deus me guardou na volta do trabalho, Senhor. Obrigado pela saúde, obrigado pela porta aberta, obrigado pela provisão financeira, obrigado pela tua mão me guiando, me coordenando. Obrigado, Deus, porque tu tens me sustentado e através disso eu tenho o pão de cada dia sobre a mesa. Eu estou pagando os meus compromissos, Senhor. Eu vou poder dizimar, eu vou poder ofertar, Senhor, eu vou poder estar na tua casa para dizer: Deus, muito obrigado pelo teu favor, Deus, muito obrigado pela tua benevolência para comigo, apesar de eu ser tão ruim, tão ingrato, mas o teu favor está sobre a minha vida. Posicionamento. Aleluia, louvado seja o Senhor da glória. Deus responde quem se posiciona. Deus responde. Terceiro tópico, a resposta que não se explica. O texto é direto. Deus concedeu o que ele pediu. Sem detalhe, sem processo descrito, apenas resposta. E Deus concedeu o que ele pediu. Talvez você fale: pastor, mas eu, na minha casa, desde quando eu nasci, eu não tenho esse problema, não. Eu não sou o menor da minha casa, não. Mas talvez você conheça a pessoa que seja. Talvez você conheça alguém nessa situação, na sua família mesmo. A Bíblia diz, irmãos, Deus deu a resposta direta. Deus concedeu o que ele pediu. Deus concedeu. Lá em Mateus capítulo 7, verso 7 diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Você vê a sequência? Pedir e dar-se-vos-á. Tem gente que só pede: dá. Eu quero. Senhor, eu preciso. Pedir e dar-se-vos-á. Você está dando ao Senhor? Como está a sua vida diante do trono? Não é diante do pastor, porque aqui você vê aqui na igreja é fácil. Pastor, mas não é tão fácil que eu estou casado. Eu também estou. Irmão, essa semana, vou falar algo para vocês. Essas madrugadas eu tenho dormido muito pouco, mas Deus tem me sustentado. Quem não tem problema de saúde, financeiro, projetos, sonhos, almeja algumas coisas que a gente almeja, mas apesar de tudo isso nós estamos caminhando. Deus está nos sustentando. Deus está nos sustentando. Aleluia. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai. Quando você busca, a Bíblia diz, você vai encontrar. E quando você bate, a porta vai se abrir. Irmão, isso fala de constância. Fala de você ser constante, perseverante, para Deus te abençoar. O texto não explica como, porque o foco não é o processo, é o princípio. Deus responde quem se posiciona. A Bíblia não fala como Deus respondeu. A Bíblia não diz o que Deus fez para poder abençoar, não. A Bíblia diz que ele invocou o Senhor. Ele não se conformou com aquela história. Clamou o Senhor. E Deus atendeu o seu pedido. Essa passagem, irmãos, 2 versículos, ela é tão linda que existe até um livro sobre a história de Jabes. Eu não me lembro, não me recordo. A oração de Jabes. A oração de Jabes. É uma oração, irmãos, inconclusiva. Não termina a oração. O autor aqui não fala da vida dele, como que ele foi na sua juventude. Não, só fala que a sua mãe deu um nome para ele de dor. Jabes, dor, angústia, sofrimento. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele invocou a Deus. E aí eu quero terminar falando para vocês o versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já passaram, e eis que tudo fez novo. Se você crer, se você buscar a Deus, insistir, Deus vai atender a sua causa. Ó, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o tamanho da sua dor, eu não sei qual é o tamanho do seu sofrimento, quantas madrugadas você já passou acordado, orando, chorando, não sei, mas saiba você, posicionamento, nós temos que ser constante, perseverante, posicionar, ficar firme, crer, Deus vai fazer uma grande obra. Você precisa acreditar, porque você está diante de um Deus vivo e poderoso que, aleluia, pode criar e fazer todas as coisas novas na sua vida, mas depende do seu posicionamento. Não é só pedir, é bater e dar-se-vos-á, buscar e insistir e pedir e dar-se-vos-á, e Deus vai abrir as portas dos céus. Eu convido você a ficar de pé nesta manhã. Eu quero falar para você, se você está chorando hoje, amanhã pode ser outro dia. Você está sofrendo hoje, amanhã é uma nova história. Se você está passando algo difícil hoje, amanhã vai ser diferente. Creia que Deus tem algo na sua vida. Creia, meu irmão, minha irmã, creia, olhe para Deus, olhe para o Senhor, chega na sua casa, Deus, o pastor pregou essa manhã, aqui está escrito sim, e eu quero isso para a minha vida, eu estou pedindo isso. Olhe para a sua casa, olhe para a sua vida, olhe para o seu lar, olhe para o seu trabalho, olhe para os seus propósitos, olha para os sonhos que você tem estabelecido, mas irmãos, continue crendo. Aquela carta que você escreveu no início do ano, uma carta para Deus, creia a Deus, olha aqui minha carta, Senhor, e não recebeu, olha Deus, aqui a minha carta, eu estou esperando essa resposta, eu estou esperando essa vitória. Se você crê, Deus vai fazer um grande milagre. Irmãos, não sei o que está falando, é a Bíblia que está falando, creia na palavra de Deus, porque Deus quer te abençoar. Você recebe essa palavra, diz, eu recebo. Você recebe essa palavra, diga, eu creio. Você recebe essa palavra, diz, eu estou aqui. Eu quero receber minha vitória. Levanta as suas mãos, eu vou orar por você. Eu vou clamar pela sua vida. Senhor eterno, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui estão os teus filhos, Senhor. Eu quero profetizar na vida deles, ó Pai. Pai querido, que o sofrimento, Pai, não vai caminhar todos os dias junto com ele, não, Senhor. A tua palavra diz, Deus, que quando nós invocamos a Ti, nós buscamos a Ti, nós estamos perante o Teu altar, Senhor. Tu faz milagre, Pai. Tu abençoa, Tu cura, Tu liberta, Tu restaura, Pai. Pai querido, eu peço que Tu opere um milagre. Liberta, Pai, da opressão. Ó Pai querido, a Bíblia nos fala, Senhor, que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. Pai, abre os olhos espirituais nossos, abre os olhos, ó Pai, não permita o diabo, Senhor querido, roubar a nossa paz, não permita o diabo roubar a nossa bênção, não permita, Deus, o diabo roubar, ó Pai querido, aquilo que Tu tem estabelecido para nós. Visita a Tua igreja com bênção, com vitória, alarga as tendas, abençoa, Pai, protege, ampara, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e nós possamos, Deus da glória, aleluia, Senhor, ver o Teu povo, ver a Tua igreja e os Teus filhos, ó Pai, testemunhando a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, bate palmas para o Jesus, glorifica Jesus, canta, aleluia, canta, adora ao Senhor, aleluia.